não é que o Banco Pine vem surpreendendo a gente trimestre a trimestre com esse crescimento absurdo nos seus lucros, provando o maior lucro da história. Hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. Anuncia lucro recorde, dividendos e recompra de ações. Vamos passar ponta a ponta e entender realmente de onde que veio esse lucro e como que esse banco vem trabalhando para poder crescer cada vez mais sua carteira de crédito, onde que cresceu mais, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, e se cresceu, como que está essa inadimplência. Tudo isso você, como investidor, deve ficar atento para que você possa tomar suas próprias decisões e que sejam boas decisões, né, pessoal? Quando a gente começa a falar, então, do Banco Pine, esse banco pequenininho ali, depois a gente faz a comparação com o Banco ABC e tudo mais, a gente percebe que nos últimos 12 meses, em termos de cotação, ele cresceu 6,3%, contra o Ibovespa, que teve uma queda de rentabilidade aí, performando menos 2,08% nos últimos 12 meses. Ele começou em 1997, tá? Ele fez o IPO em 2007, né? O primeiro banco médio a abrir capital na Bolsa de Valores, para você ter uma ideia. Agora, aqui em 2024, foca a alocação de capital e diversificação, que elevaram um lucro aí nos 9 meses de 2024, né, com 61% comparação anual, carteira de crédito 3,6 bi, isso vem se crescendo. Olha só que interessante, quando a gente mede a rentabilidade via receitas e lucros. A gente vê que de 2021 para cá, aí o banco cresceu muito as suas receitas e com isso o lucro teve essa resposta positiva. Por isso que em comparação com os demais anos, ele bateu esse recorde de lucros, né? Mas um ponto que nós temos que ficar atentos é que dependendo do valor da cotação que você adquire o Banco Pine, ele pode trazer uma rentabilidade negativa na sua carteira no curtíssimo prazo, tá? Se a gente mede nos últimos 10 anos em termos de rentabilidade junto com o reaporte de dividendos, a gente percebe que o Banco Pine ainda está para trás, tá? Que rendeu só 42,14% nos últimos 10 anos, perdendo aí das small caps, né? Perdendo também do CDI, perdendo do próprio Ibovespa em si, mas esse termo de rentabilidade é muito particular de cada um, ele não deve ser o maior incentivo para você investir ou deixar de investir numa empresa, por exemplo. Então, olhando os resultados, que aproveitando esse balanço em fevereiro de 2025, né, saindo o resultado do quarto trimestre de 2024, o que nós tivemos como destaque do Banco Pine é o seu lucro líquido aí de 2024 no decorrer de todo o ano de 258 milhões de reais, tá? Só para o quarto trimestre de 2023, em comparação com 2024, foi um crescimento de 8%, fechando o trimestre com 67 milhões, né? A carteira de crédito aumentou mais um pouquinho, não aumentou praticamente quase 50%, 14,3 bilhões de reais em comparação com dezembro de 2023. Com isso, ele entregou um ROI de 23% no comparativo de 2024 contra 2023. Então, um banco que vem crescendo na sua linha de uma forma muito interessante, mas a gente precisa ficar muito atento se esse crescimento é um crescimento saudável, se ele sai pegando créditos, ou melhor dizendo, entregando créditos para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Isso pode aumentar a inadimplência. E no Banco Pine a gente percebe que não, isso foi muito ao contrário, né? O banco foi muito mais cuidadoso nessa expansão da sua linha de crédito, né? Para você que está começando a investir agora, a expansão da linha de crédito está relacionada com a carteira de crédito do banco, com que são os ativos com que ele empresta esse dinheiro, os financiamentos, tudo que está relacionado com o core business da empresa, que é dar crédito para as pessoas e para as empresas. Isso vai, quanto mais pessoas ela empresta esse crédito, a sua carteira de crédito vai aumentando. E aqui nesse gráfico a gente pode perceber alguns pontos. Aqui a gente percebe que o varejo colateralizado aumentou bastante, né, em 8,3 bi, e as grandes empresas também aumentaram vertiginosamente, chegando a um acréscimo aí de 4,7 bi frente a 3,6. E veja, ele aumentou a parte do varejo, a grandes de empresas, e as médias empresas, que teoricamente tem um risco de crédito um pouquinho mais acentuado, ele deixou ela mais estável. Com isso, o que aconteceu? A inadimplência, que do lado direito inferior, acima de 90 dias, deu uma diminuída. E o interessante de ver também essa parte de aumento do varejo em si é que esse aumento do varejo está atrelado a ativos que têm um seguro interessante, que nós já vamos ver mais para frente, né? Então, o crescimento da carteira de grandes empresas, eles têm ali incentivado mais, né? Aumentando praticamente ali
30% de base anual e 73% do varejo. Então, isso que foi o ponto-chave dele aumentar a sua lucratividade. Nós vamos ver esses números mais para frente. Então, o Banco Pioneer, antes, que estava muito mais focado em pequenas e médias empresas, grandes empresas e menos varejo, ele conseguiu agregar mais o varejo na sua carteira de crédito. Com isso, o banco conseguiu ter uma lucratividade com baixa inadimplência. Sabe por quê? Porque a questão do crédito que ele está emprestando para o varejo em si, para as pessoas físicas de forma geral, está atrelado ao INSS. Grande parte, né, desses 8,2 bi de carteira de crédito da pessoa física de varejo, praticamente ali 6,4 bi estão relacionados com o INSS. Depois tem um FGTS também, que está ali com uma parte importante. Então veja que o banco ele empresta dinheiro, mas ele tem essas garantias de desconto direto na folha de pagamento, por exemplo, ou desconto direto do INSS. Então isso ajuda muito a empresa a ter uma inadimplência muito baixa, a ter um PDD, né, que é a provisão para devedores duvidosos, também mais baixa, sobra mais dinheiro para o banco ter mais lucratividade. E veja, também ele consegue diversificar a sua carteira do crédito corporativo para as grandes empresas, onde ele está trabalhando mais, pequenas e médias também, mas para as maiores empresas, forte no agronegócio, forte no imobiliário, parte de energia elétrica também, dentro da indústria, logística, serviços, infraestrutura. Então ele cria essa diversificação porque ele consegue abraçar várias fatias de mercado e com isso ele consegue também diversificar o seu risco. Então, isso tem chamado a atenção de vários investidores e tem agradado muito o mercado. Com isso, o banco está sendo muito visto agora. E com essa visão e também com essa gestão mais moderna do banco em querer agregar de maneira mais segura a sua carteira de crédito, tem feito vários investidores colocarem Banco Pioneer na carteira de investimentos. Lembrando que não é recomendação, tá, pessoal? E a gente pode perceber aqui que ele cresceu 42,8% em comparação anual, né, de 2024 em comparação com 2023, que fechou só em 180 milhões, aqui ele fechou com 258 milhões de reais, e o seu lucro líquido foi bem interessante. Tá? Agora um ponto que eu quero que a gente dê uma analisada bastante criteriosa é que eu até mesmo me perguntei. O banco ele teve um crescimento de 8,2% nas suas receitas. Porém, o crescimento do lucro foi 42,8%. Então, há uma divergência muito grande em aumentar pouco a receita em comparação com o ano passado, mas o lucro a oferir muitos ganhos. E eu fiquei me perguntando, estudando aqui vários ativos para ver de onde que estava saindo essa diferença grande, onde que o banco conseguiu aumentar essa lucratividade. Você, como investidor, deve ter ciência disso, deve saber desses preceitos. Então, olha só, tudo que eu marquei aqui de amarelo é onde o banco conseguiu aumentar as suas receitas e com isso melhorar os seus lucros, né? Veja, as operações de créditos cresceram 34%, tá? De base anual que eu estou falando aqui, ok? O resultado operacional TVM também, que são dos títulos e valores imobiliários, onde ele tem ali as negociações dos seus próprios investimentos em renda variável ou renda fixa também, do dinheiro que está aplicado no banco, né? Aumentou 24%. O resultado das operações de câmbio também, 424%, aí com um dólar muito mais alto, isso deu uma lucratividade interessante, né? As receitas também, prestação de serviços e tarifas, também aumentou 54%, né? Outras despesas operacionais que ele não citou aqui de forma mais clara, mas aumentou 181%. Então eu tenho que, mesmo com uma receita mais enxuta, eu tenho outros meios de lucratividade que está relacionado com o aumento da sua carteira de crédito e relacionado bastante com o seu varejo. Eu fiz até uma lista aqui para a gente só fechar esse raciocínio, tá? Primeiro ponto que fez o aumento da sua lucratividade, diversificação das linhas de negócio, né, com a carteira de crédito expandida de 14,3 bilhões, aumentando a linha de varejo, tá, pessoal? Maior recorrência de receitas, né, crescimento da carteira de crédito, uma fonte mais estável, contribuindo para a previsibilidade dos resultados, aumento do cross-sell também de produtos, né, que foi aqueles serviços que eu disse que ele vem aumentando, e o resultado também da equivalência patrimonial ajudou um pouquinho nessa lucratividade, o crescimento de receitas e prestações de serviços também deu essa ajudada boa. Então, o que o banco fez resumidamente? Ele aumentou a sua linha de crédito para a pessoa física, para o varejo de forma geral, mas atrelado a ativos que essa própria pessoa tem, onde ela não tem como não pagar, porque o desconto é direto no INSS, o desconto é direto no FGTS,
impressa direto na folha, e isso a inadimplência cai muito, o banco fica mais livre para poder emitir mais esses créditos para as pessoas, né? E com toda essa lucratividade, o Banco Paine vem fazendo o quê? Ele vem distribuindo dividendos trimestrais. Olha que interessante, para quem quer uma carteira de dividendos recorrentes, eu fiquei de olho nisso daqui, né? No decorrer de 2024 foram provisionados 48 centavos em dividendos, dando um yield de 10,9%. Então veja, por isso o mercado gostou muito, todo mundo começou a querer ali fazer parte, sendo um pequeno acionista do Banco Paine, tá? Também ele aprovou a recompra de ações aí de 5 milhões de ações. Quando o banco compra suas próprias ações, isso quer dizer que as ações estão baratas o suficiente para o banco, ao invés de distribuir mais dividendos, recomprar as ações, e com isso ele dilui esse número de ações que o banco tem, e você que tem as ações do Banco Paine fica com uma concentração um pouco maior, tá? Mas os dividendos também, se a gente for olhar, não são de longo prazo ainda, né? A gente tem a recorrência desse pagamento de dividendos em 2023, em 2024 e agora em 2025. Espero que 2025 fique maior do que 2024, tá? Um ponto positivo que ele a R$ 4,35 vai te entregar quase 11% em dividend yield. Isso para um banco é muito interessante, negociando abaixo do seu valor patrimonial também, que é bem interessante, tá, pessoal? Um ponto muito legal de analisar a cotação versus o lucro. Olha só como o lucro sobe constante nesse gráfico daqui e a cotação ela segue arrastada. Isso quer dizer, isso é um indício de que, teoricamente, o banco entrega um lucro que poderia fazer a ação valer até R$14, por exemplo, ou mais ou menos R$14, mas ele vem ali sendo negociado na casa dos R$4,35. Isso abre uma margem muito interessante para a aquisição das ações. Lembrando que não é sugestão de investimentos, aqui a gente está fazendo só uma análise dos dados gráficos, tá? E olhando também outros indicadores, como por exemplo o PL, nós temos aqui um PL de 3,7, veja, menor do que a sua média histórica. Veja como o dividend yield é algo ainda muito ondulatório, né? Pagou lá em 2016 e 2017 e voltou a pagar só em 2023 de uma maneira mais robusta, tá? Então não conte muito com isso ainda, mas eu espero que o banco continue pagando seus dividendos abaixo do valor patrimonial ali, 0,83, já esteve mais barato, mas hoje está praticamente ali uma barganha interessante, porque tem entregue um ROI de quase 22% ali, concorrendo com o Itaú, Banco do Brasil, por exemplo, né? Mas se a gente for colocar em linha, então, quem tem ações do Banco ABC ou quem tem ações do Banco Paine, quem estaria ganhando nessa, ou qual seria a maior atratividade? Se a gente olha só os indicadores mais básicos, né? Lembrando que são bancos que trabalham mais ou menos da mesma forma, né? Na mesma carteira de crédito, por aí, o Banco ABC é um pouquinho maior, tá? A gente tem que a atratividade em preço-lucro, PL, o Banco Paine está muito mais barato, mas o Banco ABC está mais abaixo do seu valor patrimonial do que o Banco Paine. Então, com isso, praticamente os dois ficariam ali par a par no valor do preço das suas ações. Claro que um custa R$20 e o outro custa 4, mas isso é o valor nominal, o valor implícito ali da ação em si, do quanto que o banco vale. Teoricamente, os dois teriam praticamente ali o mesmo preço, tá? Sendo que, pelo menos que é nos últimos 12 meses, o Banco Paine entregou mais dividendos, né? 10,99 contra o 8,12 do Banco ABC. Os dois têm praticamente a mesma margem líquida, né? Tem lucratividade igual também, liquidez corrente também praticamente igual, e um ROI que é mais projetivo para o Banco Paine do que para o Banco ABC, tá? O ROI do Banco Paine aqui, de acordo com o Investidor 10, 21,9, 16,3 para o Banco ABC, mas quem apresenta um crescimento dos seus lucros nos últimos 5 anos de forma composta em 26,45%, seria, no caso, o Banco ABC, tá? Então, teoricamente, para você analisar esses indicadores, seriam bancos bem para a par ali, é mesmo mais de teste de investimento, ou pegar um dividendo maior, mais pontual em Banco Paine. O Banco ABC ele tem um histórico um pouco maior, tá, de investimentos, ele tem um pouco mais de robustez do que o Banco Paine, mas o Banco Paine não fica muito para trás não, tá? Mas, se a gente olha a questão da rentabilidade, junto com o aporte dos dividendos, se eu meço isso nos últimos 10 anos, o Banco Paine ele vai perder para o CDI, que vai perder para o Banco ABC. Veja, enquanto o Banco ABC teve uma lucratividade de 213%, o Banco Paine só teve 42%, porque é um banco ainda que está amadurecendo no mercado de capitais, está amadurecendo as suas linhas ainda, ele tem muito para crescer, tá? E o Banco ABC
já vem com uma certa robustez aí, vencendo o CDI já de longuíssima data, viu, pessoal? E particularmente eu gosto mais do Banco ABC, e ele até faz parte da carteira do canal aqui, tem playlist da carteira do canal com várias ações, é uma carteira de dividendos que você pode assistir, acompanhar a evolução semanal que nós fazemos aportes, né? Então o Banco ABC, ele está lá dentro da nossa carteira, ocupando uma posição bastante relevante, viu? Basicamente é isso então, pessoal. Então saiu o resultado do quarto tri de 2024 do Banco Pine, lucro recorde, crescimento interessante, aumentando a carteira de crédito, com baixa inadimplência, entregando dividendos, recompra de ações e dividendos trimestrais, é bem interessante isso, eu fiquei tentado, tá? Mas vamos com calma, vamos investir com bastante critério, ver o que faz sentido ou não dentro da sua carteira de investimento, não sai comprando qualquer coisa aí, porque depois você pode se arrepender, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia um tema diferente, você vai ficar inteirado do nosso mercado aqui de ações, vai ser um investidor cada vez mais capaz de tomar suas próprias decisões, beleza? Aqui eu me despeço de vocês, você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.